Esta noite informativa, abrindo mais uma vez aqui o debate, agora com um representante do Partido Socialista e outro do PSD. Recebo aqui nesta noite informativa Tiago Barbosa Ribeiro e André Coelho Lima. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no Porto Canal. E vamos começar naturalmente por discutir aquilo que aconteceu no debate, mas também primeiro discutir já agora estes cenários que são aqui apontados também por estas sondagens que conhecemos hoje. Foram três sondagens de uma assentada, diga-se de passagem. Mas há aqui um dado que me parece interessante discutir, ou dois se quisermos. O número de indecisos ainda é muito elevado em qualquer uma das sondagens, isso parece-me um dado importante nesta altura, e até que ponto é que este tipo de debates como o de hoje e os próximos e aquilo que se vai seguir na campanha pode ainda influenciar o resultado final. E por outro lado também é evidente que para já não há maioria absoluta para o Partido Socialista nem para o PSD à vista, isto é, vai ter que haver aqui algum entendimento de alguma forma. Começando por si, Tiago, o António Costa hoje deixa claro que, já tinha deixado claro de resto, Bloco de Esquerda e PCP estão fora desta equação, pelo menos para já. Houve aqui uma nuance hoje que tem a ver com os tais entendimentos diploma a diploma, foi a nuance de hoje introduzida no debate, mas continuamos sem perceber muito bem em que posicionamento é que fica o Partido Socialista, no caso de não ter uma maioria absoluta, pescando ali de certa forma o olho ao PAN. E se calhar estando a pensar na votação do PAN, o que é que poderá também acontecer nisso? Continuamos sem entender o que é que o Partido Socialista pode fazer com a votação que lhe puder dar, mesmo num cenário de maioria relativa. Bom, boa noite, Tiago, boa noite ao André. Eu creio que o debate desta noite foi muito clarificador e certamente lá iremos. Relativamente aos cenários e às sondagens, a sondagem que verdadeiramente conta é aquela dia 30 e, portanto, as eleições podem ser influenciadas por muitos fatores, desde logo pela abstenção, pelos indecisos, e se os indecisos tiverem assistido hoje ao debate e aos outros debates, creio que ficarão um pouco menos indecisos sobre a sua opção, mas parece-me que neste momento nós não devemos ter nenhum tipo de arrogância sobre aquelas que são as opções dos portugueses e, portanto, vamos aguardar com serenidade por dia 30. Aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista tem dito, e hoje reiterou, é que o Partido Socialista respeitará os resultados eleitorais, sendo certo que, obviamente, está a disputar estas eleições para as ganhar e para as ganhar bem. O que é que isto significa? Significa reforçar a votação no Partido Socialista. Nós estamos neste momento num interregno, digamos assim, nestes 2 meses entre a dissolução e as eleições legislativas antecipadas. Poderíamos estar a trabalhar pela recuperação económica do país no pós-pandemia e isto acontece porque houve um conjunto de partidos, desde logo todos aqueles que estão representados neste momento na Assembleia da República, que votaram contra um orçamento do Estado de recuperação e de avanços. E, portanto, neste momento o Partido Socialista apresenta-se a votos tendo como por base, se me permite, como parte de um programa eleitoral, o próprio orçamento do Estado, como hoje, aliás, foi apresentado pelo secretário-geral do Partido Socialista. O orçamento do Estado que foi chumbado é parte do nosso programa eleitoral para estas eleições e, portanto, nós entendemos que precisamos de uma maioria reforçada, de uma maioria que permita ao Partido Socialista... Mas não é perigoso esse discurso da maioria reforçada, no sentido, estamos aqui a falar de maioria absoluta sem a admitir, mas é disso que estamos a falar, mas não é perigoso apontar para esse discurso num cenário que cada vez parece mais distante de acontecer neste momento? Perigoso não é, obviamente que perante os resultados eleitorais nós teremos que olhar sempre para a Assembleia da República e encontrar as condições de governabilidade e de execução de um programa eleitoral. Obviamente que se essa maioria for de um partido, é mais fácil isso para o Partido Socialista, sendo o partido que suporta maioritariamente o governo, encontrar as soluções para dar continuidade a um programa sem sobressaltos durante 4 anos, que eu creio que é isso que o país neste momento precisa. Precisa de estabilidade, precisa de recuperação, não precisa de experimentalismo, nem precisa de instabilidade como aquela que tem vindo a ser muitas vezes proposta pelo Dr. Rui Rio, com propostas a 2 anos, com propostas, ora aceita propostas do Chega, ora aceita propostas da Iniciativa Liberal, ora quer plafonar a segurança social, ora acha bem propostas de semi-privatização do sistema de ensino, ora quer 2 anos de apoio parlamentar a um governo do Partido Socialista. Portanto, nós não precisamos nada disso. Nós precisamos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer. É isso que nos propomos e os portugueses saberão julgar aquilo que temos feito. Os portugueses sabem aquilo que foi feito pelo Partido Socialista desde 2015, sabem aquilo que foi feito, em especial nos últimos 2 anos, anos obviamente muito difíceis com a pandemia, e sabem em concreto o que estava
leva neste orçamento. Olha, desde logo mais 7 mil milhões de euros para reforçar a despesa social, o aumento de pensões e muitas outras medidas, incluindo aquelas que tradicionalmente têm vindo a ser colocadas de forma incorreta, como a carga fiscal, como, por exemplo, o desdobramento de escalões de IRS e o que isso permitiria de ganhos para os portugueses. E, portanto, é com esse programa que nos apresentamos e precisamos de condições para o executar. Se os portugueses entendem que o Partido Socialista é a solução para liderar o país durante os próximos 4 anos, o que o Partido Socialista diz é que precisa ter condições de avanço e não de bloqueio na Assembleia da República para concretizar esse programa. André, do lado como é que viu este posicionamento e como é que viu este debate ao nível daquilo que pode acontecer a partir do dia 30? O PSD, nesse aspecto, já foi mais claro na forma como se posicionou e como se posiciona nesse pós-dia 30 de janeiro. Aí não há grandes novidades. Mas o que é um facto é que ninguém vai ter, a partida, por aquilo que vamos vendo, ninguém poderá ter maioria absoluta. Como é que vamos governar este país a partir daí? Boa noite aos Tiagos, não é? Portanto, cumprimento os ambos. Estamos em maioria hoje. Partilham, são homónimos e, portanto, hoje estão em maioria, mas eu não tenho medo, eu posso com vocês os dois. Mas não estamos em coligação. Fora a brincadeira, eu aqui estive quase para subscrever a intervenção do Tiago Barbosa Ribeiro, se não fossem nos últimos 2 minutos ou 1 minuto e meio, quase que subscrevia a intervenção dele. Vamos ver, acho que foi um debate muito interessante, foi um debate vivo. E, sobretudo, nisso subscrevo aquilo que ele disse, foi um debate clarificador e que penso que poderá ter tirado dúvidas a quem eventualmente as tinha. E ele foi clarificador na medida em que aparece um primeiro-ministro, que não tanto na forma, a forma interessa pouco, mas no fundo aquilo que diz, que apresenta aos portugueses é mais do mesmo. É, no fundo, e nisso até devo elogiar essa clareza, porque de facto não apresenta nada de novo, até exibe numa postura, até eu diria pouco própria, no final do debate exibe o orçamento de 2022, que foi um orçamento que foi chumbado, ou seja, como quem isto é a continuidade. E de facto, se estas eleições também servirem para, como disse o Tiago há pouco, julgar aquilo que temos feito, pois aquilo que os portugueses terão que julgar é uma política com 6 anos, e 6 anos é um período superior a uma legislatura, portanto é um período de consolidação clara de implementação de políticas, onde nós temos uma taxa de pobreza de 27,1% dos portugueses, o que deve envergonhar qualquer pessoa numa sociedade dita civilizada, e depois, pior do que isso, é que são índices que subiram desde 2015, portanto estávamos em 26,7%, a taxa de pobreza passa para 27,1%. André, são dados do Instituto Francisco Sá Carneiro, não são dados são do dados INE. Da Pordata. São dados da Pordata. Não sei qual é essa base, porque não é verdade. E depois temos um governo cujo aumento de impostos foi feito totalmente à custa dos impostos indiretos. Ou seja, daqueles impostos que a pessoa com mais dificuldades e a pessoa com menos dificuldades paga igual. Ou seja, o custo não é igual, porque naturalmente que o sacrifício é maior, quem vai atestar o depósito, para as pessoas perceberem, e vai pagar imposto sobre os produtos petrolíferos, que é metade do preço que vai pagar, não é? E a parte do imposto que ele está, que é um imposto indireto, a pessoa que ganha 500 euros e a pessoa que ganha 5.000 euros pagam o mesmo imposto, porque é um imposto cego socialmente. Já os impostos diretos não são cegos socialmente, como o IRS ou o IRC. Esses não são progressivos. Mas este governo dito de esquerda só aumentou impostos nos indiretos, que são aqueles que são mais indetetáveis. Portanto, digamos assim, uma forma pouco clara e, sobretudo, pouco coerente com a política que defendem. Nós temos o país com menor investimento público, o Partido Socialista propagandeia as vantagens do investimento público, menor investimento público dos países da OCDE, a menor taxa de execução em termos de investimento público. Portanto, isto são medalhas. O terceiro país ao nível de trabalho precário da União Europeia, isto não são medalhas. Dizer que somos governados por um partido de esquerda, com apoios de partidos ainda mais à esquerda, será surpreendente. Portanto, o que significa é que a governação foi conduzida como o Partido Socialista entendeu. Ela não resultou, naturalmente que é a nossa análise. O país não enriqueceu, empobreceu. O país não se aproximou da média europeia, afastou-se. O país não ganhou nos índices de competitividade, perdeu. Nós que, e para não sofrer a crítica que ali o Dr. António Costa fez ao Dr. Rui Rio de dar os números do PIB per capita desde 2000, não é? Aliás, eu tenho-os aqui. Onde é que eu os tenho? Tenho-os aqui. Que éramos em 2000 éramos o 15º na Europa, agora em 2021 somos o 22º, não é? Ou seja, mas vamos pegar só 2015, que éramos o 19º,
no PIB per capita, portanto, o índice de riqueza por cidadão, e agora somos o 22º. Portanto, o sucesso tem que ser medido em padrões de relatividade, não é? Ou seja, olhamos para os outros e dizemos assim, nós, este país, que tanto se orgulha de si próprio e que é suposto que não seja só nos jogos de futebol, olha para a tabela daquilo que interessa, que é quando nós de facto nos podemos comparar com os outros e dizemos assim, ora bem, nós entramos neste projeto europeu em 1986, éramos 12. Agora somos 27, estamos em 22º, estamos a 5 do fim, ou seja, estamos a descer de divisão. Assim, o PSD, se não vencer as eleições, está disposto mesmo assim a apoiar este Partido Socialista. Como é que isso se conjuga? Não, vamos depois a ver. Desse cenário tão... É muito fácil de explicar. Como disse o Tiago, nós vamos a eleições. O povo português vai votar. O Partido Social-Democrata naturalmente respeitará aquela que for a determinação do povo português. Não haja dúvida quanto a isso. Como, aliás, na boa tradição democrática portuguesa, nós só temos 2 governos, professor Cavaco Silva e engenheiro José Sócrates, este de muito má memória, com maioria absoluta. E tivemos vários governos e vários primeiros-ministros. Portanto, há várias formas, vários modelos, há entendimentos pós-eleitorais de governo, que esses, no fundo, é uma espécie de uma maioria absoluta pós-eleitoral, mas também há aquilo que o Dr. António Costa hoje chamou de modelo clássico, que são entendimentos pontuais. Já experimentamos de tudo. O que nunca se discutiu foi a inevitabilidade de uma maioria absoluta. Portanto, o PSD, o que fará é o que sempre fez. É o que é expectável que faça um partido responsável e de governo. Se o Partido Socialista vencer as eleições, naturalmente permite que o Partido Socialista forme governo e é evidente que esperamos que o Partido Socialista faça o mesmo, embora até hoje isso não tenha sido claro. Portanto, não é apoiar um governo do Partido Socialista, é permitir que quem os portugueses querem que governe, efetivamente possa governar. E porquê é que, Tiago, não ouvimos isso da parte do Partido Socialista até hoje? Bom, esta mesma postura. Tiago, com este argumento de viabilizar e de tal sentido de Estado que muitas vezes ouvimos da parte, por exemplo, do Dr. Rui Rio falar nesse argumento. Eu sobre essa matéria eu precisava de comentar aqui 2 ou 3 coisas, mas sobre em matéria de clareza, eu por acaso não entendo que o PSD tenha sido ou esteja a ser minimamente claro. O PSD tem que dizer se forma ou não maioria com o Chega, porque todas as sondagens, já que estamos a falar de sondagens, e esta que os telespectadores acabaram de ver... A direita nunca terá maioria. A direita só tem maioria, ou só poderá vir a ter maioria hipotética com o Chega. Sem o Chega é que não tem. E foi por isso que o PS entendeu que Chega nos Açores, depois dizendo que não faria. Um partido que tem, entre outras coisas, antigos terroristas nas suas listas, que tem skinheads nas suas listas, que tem condenados por crimes de ódio racial nas suas listas. O Rio já disse que não faria qualquer tipo claro, de coisa. Não só não disse que não faria, como fez nos Açores. E, portanto, nos Açores fez. E, portanto, como a única prática aqui, Tiago, foi o PSD Açores, mas por isto, é outro PSD. Não, é que eu acho que tu respeitas as autonomias regionais, com certeza. Muito nos Açores e na Madeira, e, com portanto, certeza. No PSD, o PSD dos Açores é outro PSD. Não é outro PSD, é o mesmo PSD. Mas ambos sabemos que há autonomia neste tipo de decisões. Atenção. Autonomia para que os princípios ideológicos sejam... Não é para princípios, vamos lá ver. Consoante os dias. Há uma coisa que é muito importante no debate, que é não tentar misturar o que está claro. Porque senão está em vez de fazermos caminho... André, está absolutamente claro que existe uma maioria nos Açores composta por vários partidos, liderados pelo PSD, com Chega. E daqui para a frente, na Assembleia da República, só haverá maioria liderada pelo PSD, isto é muito claro, ou haverá um governo liderado pelo Partido Socialista, ou haverá um governo liderado pelo PSD. Porquê é que isso é muito claro? Só haverá um governo liderado pelo PS ou pelo PSD. Acho que não. É muito claro que o do PSD com aquele apoio não é necessariamente assim. Com certeza, não há outra forma do PSD formar a maioria direita. Não há outra forma do PSD formar a maioria direita, porque é isso que os números dizem. O que dizem é matemática, é aritmética. As pessoas neste momento estão-nos a ver em casa, ainda estão sentadas no sofá e estão a pensar assim, então ainda não fui votar e já sabem o que é que eu vou fazer. E, portanto, relativamente a isso, é importante que o PSD diga com muita clareza, porque ainda não o disse, e eu gostava de encontrar essa declaração, que não aceita fazer governo com o apoio parlamentar do Chega. Pronto. Isso o PSD ainda não disse. Isto e eu desafiava o André a dizer isso agora aqui. Seria importante que isso ficasse. O clássico do Partido Socialista é pena que seja assim, porque isso é um tique ainda André, do tempo uma do frase. Eu vou dizer o que é clássico. O que é clássico no PS é agitar fantasmas. Vem sempre um fantasma qualquer. Ainda há poucos anos, como o CDS era o partido mais à direita do espectro político português, eram fascistas. E depois, a seguir, o governo 2011-2015 eram neoliberais. Agora que apareceu neoliberais eram. Agora que apareceu um partido liberal, já não tem problema nenhum. Neoliberais eram. Estão sempre a meter medo às pessoas. Não é medo. Hoje foi diga com lá se faz o domínio do Conselho Superior do Ministério Público, diga lá se com a privatização da saúde. Quer dizer, governo com apoio parlamentar do Chega. Critiquem-nos por aquilo que nós dizemos e não pelo que não dizemos. Eu vou responder. E respondendo, digo assim, no debate entre o Dr. Rui Rio e o Dr. André Ventura, foi dito de forma clara o seguinte:
o senhor, dito pelo Dr. Rui Rio e pelo Dr. André Ventura, o senhor saberá, se diz que quer apoiar um governo que possa retirar o Dr. António Costa do poder, saberá o que irá fazer. Essa é uma forma criativa de não se comprometer. Não, claro, é uma forma de dizer assim, o partido que ele está... Mas, portanto, essa frase não vai ser dita. Sabes? Não. Essa frase não vai ser dita. Não, é simples. Está a ser dita. Não há entendimentos do PSD com o Chega. O Dr. Rui Rio disse isto de forma muito clara e que só admite fazer entendimentos com o CDS e a Iniciativa Liberal. Foi muito claro. A partir daí, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP e os outros partidos e o PS terão que tomar posições sobre os instrumentos que aparecem. O Chega não votou a favor de propostas do Partido Socialista neste mandato em que lá estivemos 2 anos. Votou de várias. Há de ter votado. Ou seja, e o PS não foi lá pedir-lhes por favor para não votarem, pois não? Isso não tem nada a ver com o orçamento do Estado e com o programa de governo. Não, tem a ver, não vamos misturar as coisas. O ONUS está do lado dos partidos, se querem ou não que o PSD forme governo. E esse é o ONUS que o Chega não é assim, porque já tivemos a experiência açoriana e porque sabemos que o Chega será determinante nesta aritmética das sondagens para a formação de uma maioria direita na Assembleia da República. E o PSD tem que dizer se aceita ou não esse apoio para formar essa maioria. Eu vou dar outra vez a resposta que ainda hoje deu o Dr. António Costa e bem, que é o método clássico. Ele chamou-lhe uma coisa até bonita, método clássico. E eu até gosto muito dessa palavra. Diploma, não foi? Pois, porque é que eu gosto dessa palavra? Porque isso é a negociação pura e dura. Isso é o parlamentarismo, como disseste há pouco. Que dá mais trabalho, vai demorar mais tempo. Dá mais trabalho, mas é como é. Com linhas vermelhas. Ou sem linhas vermelhas. Com ou sem linhas vermelhas. Exatamente. Vamos lá ver. Mas sobre outros temas, além dessa questão do Chega, gostava de referir aqui 3 ou 4 pontos ao nível do crescimento, ao nível dos impostos e ao nível da coesão social. Sim, foram vários temas que foram falados. Até porque o André os colocou na sua intervenção. Não teremos tempo, creio eu, para fazer esse debate sobre os problemas da convergência e da divergência ao longo dos últimos 20 anos, desde a entrada de Portugal e de outros países no euro. Mas há algo que o André fala da Porat, olha, é uma tabela que o André vai gostar, que tem a ver com um dos indicadores que nos compara mal desde sempre, e não tem a ver com nenhum partido, tem a ver com a nossa estrutura social, com a falta de capitais educacionais. E Portugal estava mesmo no fundo da tabela, na percentagem de população entre os 25 e os 64 anos que tinha completado o ensino secundário. Isto é fundamental para reforçar a competitividade da nossa economia. Não tenha sido ainda devidamente levantado nestes debates. É fundamental, porque quem destruiu o nosso programa de formação de adultos foi mesmo o PSD quando esteve no governo. Nós conseguimos... Essa matéria parece-me, de facto, até gostava de vos ouvir relativamente a essa matéria da educação, porque ainda não havia verdadeiramente debatida nos debates todos que tivemos até hoje. Porque essa é uma dimensão fundamental. Há a questão dos professores, há a questão da renovação dos próprios professores, não é? Há a questão da formação dos próprios empresários, de várias dimensões. Porque isso tem implicações a vários níveis, não é? Na própria produtividade, na nossa competitividade. Exatamente. Mas ao nível da nossa competitividade. Já agora, que respostas é que os partidos têm nessa matéria da educação? Fugindo até um bocadinho ao debate já lá vou, mas ao nível para não deixar aqui 2 ou 3 temas, como disse, gostava só de salientar. Primeiro no comparativo, relativamente ao crescimento, porque muitas vezes vão sendo repetidas coisas que não correspondem à verdade. Com este governo, Portugal cresceu mais e mais depressa do que os seus parceiros, portanto, convergiu. Ao contrário disso, Portugal empobreceu, não empobreceu. Portugal, face à média europeia, cresceu mais e mais depressa em 2016, em 2017, em 2018, em 2019. Tivemos a pandemia. E o que é que vai acontecer em 2022? É que Portugal vai ser o país da OCDE com maior crescimento económico. Os dados são da OCDE, não são meus, não são do Partido Socialista. E, portanto, isto é um facto. Como é que se pode, perante isto, dizer que Portugal divergiu? Não divergiu. Não divergiu. Crescemos e crescemos mais. Eu vou dizer, e crescemos mais. E crescemos mais, baixando, ao contrário também do que é dito, porque não se pode lançar as coisas para o ar e depois não as concretizar. Nos últimos 6 anos nós não aumentamos um imposto. Não aumentamos e baixamos vários. E o desafio... Mas a carga fiscal continua a ser enorme. Com certeza. Apesar daquela explicação que António Costa deu hoje no debate. Isso é outra questão. E quando falamos de descida de carga fiscal, temos que ver onde é que baixamos. Mas, por exemplo, só na sobretaxa, que nós eliminamos, estamos a falar de 800 milhões de euros devolvidos às famílias. Portanto, o imposto sobre os produtos petrolíferos não foi aumentado. Quando nós baixamos o IVA da restauração, estamos a baixar impostos. Quando nós temos o desdobramento de escalões, que dão 300
340 milhões de euros às famílias. Já deram, mais um novo desdobramento que íamos fazer. Nós estamos a devolver rendimento às famílias. Portanto, a carga fiscal, os dados são do INE, baixou 1%, não aumentou. Agora, outra coisa é dizer que os portugueses, ou que existe mais receita fiscal, por exemplo, na Segurança Social. É um exemplo clássico que o PC já usou várias vezes nos debates. Eu, na Assembleia da República, acompanho esta área do trabalho da Segurança Social e isto é um clássico nos debates. Quer dizer, não, mas há mais... os portugueses estão a pagar... Não estão a pagar mais, os portugueses têm mais trabalho, felizmente, e com salários mais altos. Porque a TSU, obviamente, quando temos mais pessoas desempregadas, infelizmente, temos menos receita de TSU para a Segurança Social, e se os salários são mais baixos, a percentagem de receita, por razões óbvias, é também mais baixa. Se nós conseguimos aumentar o salário mínimo em quase 40%, e se nós aumentamos, ao contrário também do que muitas vezes é dito, o salário médio em 20%, os dados são do Instituto Nacional de Estatística, obviamente que nós temos mais receita, nomeadamente de TSU, e ainda bem, é por causa disso que a Segurança Social Pública, que o PSD, consoante os dias, quer mais ou menos privatizar, chamam-lhe plafonar. Isto é o sistema de capitalização, é um sistema de privatização. É uma percentagem que é privatizado. Isto não há volta a dar. Vamos deixar aqui o André. Nós precisamos de uma segurança social pública que, com o Partido Socialista, aumentou a sua capacidade de resposta em 22 anos. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Eu queria replicar, sobretudo, o início da intervenção do Tiago. É muito interessante porque até encaixa com os dados que eu aqui tenho. Dados da OCDE. Portugal é o que mais cresce. Ora, Portugal passou do 34º no ano 2000 para o 44º dos países da OCDE no ano 2021. Portanto, é uma descida de 10 lugares. Objetivo e dados da OCDE. Portugal aproximou com os seus pares na União Europeia. Não é? Foi isto que foi dito. Eu vou dizer o que cresceram os países que são, infelizmente, os nossos pares. Eu vou dizer. A Lituânia cresceu 18%. Isto estamos a falar... O crescimento acumulado do PIB. Não são os nossos pares. Não são os nossos pares. Então quem é? A Alemanha? Não são. Não, a Alemanha é o nosso par? O André. Não me digam, é a Alemanha ou é a Suécia? André, não podes comparar. É para eu perceber. Tiago, eu deixo. Mas a Lituânia, que não são os nossos pares. Que cresceu. Qual é a dependência do setor de turismo nesses países? Deve ser enorme. Polónia, 16,8%. Roménia, 16,1%. Hungria, 15,1%. Eslovénia, 14%. Letónia, 11,9%. É fantástico. O PC está sempre a falar dos outros países, que é para não falar das propostas que tem para Portugal. Bulgária, 7,5%. Nós estamos numas eleições legislativas. 7,2%. E o PC só fala dos outros países. Há um é uma que está atrás de nós, que é a República Checa, com um crescimento de 6,4%. Eu não estou a debater as eleições legislativas da Lituânia. Estou a debater as eleições legislativas de Portugal. Ou vamos para um argumento ou não vamos. O Tiago é que escolhe usar o argumento de... Não. Na tua intervenção disseste, não estamos a divergir, estamos a convergir. Claro, isso é um facto. E eu estou a dizer aqueles que, infelizmente, é um facto. São os nossos pares, que são os países de leste, que entraram na União Europeia muito depois de nós, em condições de pobreza e iliteracia. André, consegues dizer que Portugal não cresceu mais do que a União Europeia em 2016, 17, 18 e 19? É uma resposta. E nós... Ou cresceu ou não cresceu? Deixa-me dizer-te isto, acho que, enfim, nós não estamos propriamente a ter uma conversa de café, está muita gente a ver, mas eu acho que nós, PS, PSD e todos os outros... Não, isso aí não, acho que não fica bem dizer, não é? Bom, nós e todos os outros devemos, de uma vez por todas, meter a mão na consciência e dizer isto está bem, não vale a pena. Para os nossos efeitos eleitorais imediatos, que é daqui a 2 semanas ou 2 semanas e meia, estarmos a querer mascarar a realidade. Mas mascarar o quê? E esta é a realidade. A realidade Portugal é que convergiu ao longo dos últimos anos. Está a atrasar-se. Portugal convergiu. Portugal é um caso de insucesso não é verdade. Em termos de políticas de convergência, que elas servem precisamente para convergir. Não ou seja, é verdade, a União Europeia investe num país para que ele convirja e Portugal está sempre a precisar de incentivos à convergência, porque não converge. E passam os anos, desde 1986, e nós não conseguimos convergir. E se isto não nos leva a meter a mão na consciência, nós estivemos a ouvir agora aqui há pouco os 2 comentadores do Porto Canal, e estivemos a ouvir aqui os 2, e eles diziam porque os salários são baixos, porque a economia não é competitiva, porque a nossa formação dos nossos jovens é superior àquilo que o mercado consegue absorver, e nós, será que isto está tudo bem? E vamos andar aqui a mascarar mais ou menos os números e a falar do Chega, de coisas irrelevantes. Como é que se retém esse talento? Muito rapidamente temos que terminar. Como é que se retém esse talento? Só se retém de uma forma. O André está aqui como analista. O André, estás aqui como analista. Isto só se retém com o crescimento da economia. Isto só se retém com a competitividade do nosso país face aos outros, que é a competitividade das nossas empresas. Porque são as empresas que os retêm, não é o Estado. Mas o PSD não está a esquecer-se olha muito para as empresas e esquece-se um pouco da outra parte, que é a população e si, os trabalhadores. Não esquece, mas como é que esquece? Vamos a ver. Ou ter aquela, por exemplo, aquela meta para 2024 vamos terminar onde começamos, IRS. ainda bem. Vamos terminar onde começamos. Quando eu disse que o debate acho que foi bastante claro.
claro. Foi bastante claro, porque o Dr. Rui Rio não cai no erro, que é um erro politicamente que deve ser condenável, de dizer aquilo que é mais agradável para o eleitor ouvir para procurar obter o seu voto. Quer dizer, olha, eu vou-lhe dar isto de imediato. Nós temos que ser sérios com as pessoas. E ser sério com as pessoas é dizer assim... populista. É dizer assim, o que é sério com as pessoas é dizer assim, nós temos que primeiro fazer crescer este todo comum, e quando este todo comum estiver robustecido economicamente, é que nós vamos começar todos a crescer. Basta ver que a própria discussão em torno do salário mínimo demonstra isso mesmo. Nós tínhamos 300 mil pessoas com salário mínimo e passamos para 800 mil. Ou seja, o que significa que cada vez mais pessoas ganham o salário mínimo e só aumentou 40%, não nivela nada por baixo. André, não nivela nada por baixo, porque se nós aumentamos o salário mínimo em 40%, é óbvio que há mais pessoas abrangidas pelo salário mínimo porque aumentou 200 euros nos últimos 6 anos. Por mês. Quer dizer que não foi a economia que puxou os salários inferiores, contra a opinião do PSD e do Dr. Rui Rio. E é verdadeiramente incrível, porque o PSD, que acusa outros de não conseguirem fazer reformas estruturais, é um partido que se aparece nestas eleições, o Dr. Rui Rio tem a mesma postura, com umas análises muito genéricas sobre isto, e a Lituânia em 2000, e a Letónia em 2002, e a Polónia em 2003, e não consegue dar uma proposta concreta, não se conseguem comprometer. Tem dias sobre a Segurança Social, tem dias sobre o SNS, tem dias sobre a política salarial, tem dias sobre a política de crescimento. Não se consegue identificar um top 5 de propostas do PSD, porque todos os dias vão mudando ou não se comprometem. A nível de crescimento, a nível de crescimento, o debate foi um bocado assim, já parece que somos nós que estamos no governo. A nível de crescimento é verdadeiramente notável constatar o seguinte, que desde 2016, Portugal, com a governação do PS, cresceu em média 3% ao ano. Isto é um facto, por mais que o PSD queira dar a volta ao texto. Nos anos anteriores cresceu 0,4% ao ano, com os cortes e com a política que na altura o Dr. Rui Rio disse que faria igual ou pior, foi numa reunião do grupo parlamentar, mas foi noticiada à doutora Maria Luísa Albuquerque. E, portanto, é preciso perceber o que é que o PSD quer. Recordas-te desses cortes? Se nós estamos... Trago o memorando da Troika. Não foi o memorando da Troika. Não é o memorando da Troika, André. Não é o memorando da Troika. Não é o memorando da Troika. Não é o memorando da Troika. Não é o memorando da Troika, porque em 2015 não são fantasmas. Em 2015, no plano de estabilidade, em 2015... Quem o assinou? André, eu sei que vais tentar... Eu sei que não queres que eu termine a frase, mas eu vou acabar. Em 2015, no plano de estabilidade e crescimento que o PSD apresentou a Bruxelas, na altura liderado por Passos Coelho, o Governo, e a pasta das Finanças por Maria Luísa Albuquerque, apresentou na página, creio que 32, nesse plano de estabilidade e crescimento, um corte permanente nas pensões de 600 milhões de euros por ano. Isso já não estava no programa da Troika, não estava no memorando de entendimento, estava no programa com que o PS se apresentou a eleições em 2015. Isto não é um fantasma, é um facto. Tiago e André, muito obrigado pela vossa presença aqui na Noite Informativa do Porto Canal. Um abraço aos dois. Muito obrigado. Vamos para uma curta pausa, voltaremos dentro de instantes. Até já.